Raras são as cidades que não perpetuam nas suas ruas, praças e avenidas o nome de grandes figuras e de acontecimentos da sua história. Lisboa não foge à regra. Lisboa foi, aliás, pioneira na singular atenção que soube dar à sua toponímia, datando da época de Marquês de Pombal o decreto que fazia concentrar nas novas ruas da Baixa os diversos ofícios e ramos do comércio, atribuindo a cada artéria o respectivo topónimo. É também na época de Pombal que surge pela primeira vez na toponímia de Lisboa a homenagem a grandes figuras e instituições, como a Rua Augusta, que Pombal designou em homenagem à augusta figura de El-Rei Dom José, ou à Praça do Comércio, assim chamada em homenagem aos comerciantes de Lisboa que ajudaram a pagar a reconstrução da cidade que o medonho terremoto tinha arrasado. Desde essa altura que nas esquinas das ruas de Lisboa estão perpetuados testemunhos de um itinerário que fez de Olícipo a capital de Portugal. Um itinerário onde a toponímia de Lisboa também não esqueceu o nome de figuras que se notabilizaram em diversas modalidades desportivas. A uma rua na freguesia de Carnide, não longe do Paço do Lumiar, foi dado o nome de Alfredo Ferraz. Alfredo Ferraz foi campeão do mundo de bilhar. Nasceu na Ilha da Madeira em 1901 e veio para Lisboa estudar Engenharia de Máquinas no Instituto Superior Técnico. Mas a sua paixão pelo bilhar depressa se sobrepôs à carreira universitária. Detentor de uma extraordinária habilidade e paixão por este jogo que viria a notabilizá-lo em todo o mundo, Alfredo Ferraz adquiriu uma cota na Sociedade de Bilhares do Rossio, um salão que existia por cima do Café Nicola e no qual, graças ao virtuosismo da sua técnica, Alfredo Ferraz fez escola, transformando os bilhares do Rossio num espaço de enorme prestígio que contribuiu decisivamente para fomentar a prática do bilhar amador em Portugal. A participação de Alfredo Ferraz em inúmeros campeonatos e torneios internacionais como Vichy, Lausanne, Nova Iorque, Paris ou Viena tornou mundialmente famoso o seu excepcional talento, tendo alcançado em 1939 o título de campeão do mundo de bilhar. A enorme popularidade do hóquei em patins, modalidade em que Portugal se habituou a estar sempre entre os melhores do mundo, encontra também na toponímia de Lisboa a evocação de algumas das suas maiores lendas, como é o caso dos irmãos Sidónio Serpa e Olivério Serpa, que ajudaram a equipa das Quinas a conquistar tantas e tão brilhantes vitórias. Sidónio começou a jogar hóquei com 13 anos no clube de futebol Benfica, o lendário Fofó, e aos 16 já integrava a seleção nacional, totalizando 75 internacionalizações ao longo da sua brilhante carreira. Além de hóquista, sobre patins e em campo, Sidónio Serpa dedicou-se à prática de muitas outras modalidades, incluindo o trapézio, sendo considerado um desportista completo, um símbolo do desporto nacional, quer pelos títulos de glória obtidos, quer pelo seu invulgar ecletismo. Olivério Serpa, 3 anos mais novo que Sidónio, foi também um hóquista virtuoso. Iniciou a sua atividade desportiva ao serviço do Sport Lisboa e Benfica com 13 anos, mas em 1934 transferiu-se para o Clube de Futebol Benfica. Juntamente com o seu irmão Sidónio e com outros nomes igualmente lendários do hóquei e patins, levou Portugal a muitas vitórias nos campeonatos da Europa e do mundo. António Livramento é outra figura lendária do hóquei em patins que a toponímia de Lisboa consagrou.
As qualidades técnicas e o perfil de liderança fizeram de António Livramento uma das maiores figuras do hóquei patinado, não só em Portugal, como na Europa e no mundo. Foi sem dúvida um dos mais virtuosos praticantes de todos os tempos, com inesquecíveis momentos de glória para os dois clubes de Lisboa que serviu, o Benfica e o Sporting. Mas foi na Seleção das Quinas que António Livramento viveu os momentos mais gloriosos, somando 7 títulos de campeão europeu e 3 de campeão mundial, numa carreira fulgurante que iniciou ainda muito jovem, quando tinha apenas 17 anos. Agora um dos jovens que se estreou, Livramento, campeão da Europa de Júniores, agora internacional já na equipa de séniores. O Pompilo está a brincar com ele, uma prova de que afinal os mais antigos e os mais novos estão todos muito bem. É isso que faz uma equipa. Livramento, és escusado a perguntar se está satisfeito. Sim, não há dúvida nenhuma que estou muito satisfeito. E marcou um golito contra a França, não foi? Sim. Foi só um? Só um. Ah lá, não é mau, não é? Sim. Igualmente lendário na arte dos patins é o nome de Xavier de Araújo, não no hóquei, mas no esplendor da patinagem artística. Xavier de Araújo nasceu em São Tomé em 1892 e faleceu em Lisboa em 1987, com 95 anos. Desportista poderoso e eclético, começou por se distinguir no rugby ao serviço do Ginásio Clube Português. Foi praticante de muitas outras modalidades, como futebol, cricket, boxe, luta greco-romana, remo, natação, ténis. Mas foi principalmente como professor de patinagem artística que Xavier de Araújo se tornou lendário na cidade de Lisboa. Deu aulas durante mais de 50 anos no ringue que havia no Jardim Zoológico. Uma marca que a toponímia consagrou, dando o seu nome a uma rua situada perto do Jardim Zoológico e contribuindo assim para perpetuar a memória desse extraordinário professor. Contemporâneo do lendário mestre de patinagem artística, Luís Alves Miguel distinguiu-se em Lisboa pelas suas facetas na natação. Tendo nascido em 1900, Luís Miguel começou a praticar natação no Clube Sportivo de Pedroços, para o qual conquistou inúmeras vitórias. Foi campeão nacional de fundo e recordista nacional, tendo-se tornado lendária a sua extraordinária vitória na travessia do Tejo em agosto de 1925, onde nadou de forma vigorosa os 12 km da difícil prova. Quase até ao fim da vida, foi instrutor de natação na piscina que recebeu o seu nome no Clube Sportivo de Pedroços. Em honra ao nome do grande nadador, o seu nome está perpetuado no largo situado junto à praia de Pedroços, perto do clube que sempre serviu. Numa rua da freguesia de São José, uma placa evoca o nome de outra grande figura do desporto nacional, mestre Luís Monteiro. Luís Monteiro nasceu em 1843 e faleceu no ano de 1906, quando Dom Carlos era ainda rei de Portugal. Pioneiro e fervoroso defensor do exercício físico, Luís Monteiro foi o introdutor da ginástica em Portugal e o primeiro português a exercer a profissão de professor de educação física, sendo considerado o principal responsável pela criação do Ginásio Clube Português em 1875, o primeiro clube a praticar ginástica de maneira metódica e ordenada e que orgulhosamente guarda uma escultura que celebra a memória do insigne mestre. Outro lutador incansável pela prática do desporto foi Rubal Gouveia. Licenciado em Educação Física, Rubal Gouveia foi professor em diversas escolas, liceus e clubes de Lisboa, como o Lisboa Ginásio, onde lecionou durante 14 anos. Para além de se distinguir como professor, treinador e dirigente desportivo, Rubal Gouveia distinguiu-se também na prática de várias modalidades. Mas foi na ginástica aplicada que atingiu grande notoriedade, tendo representado Portugal nos Jogos Olímpicos de Helsínquia em 1952. A
memória deste distinto professor lisboeta, excepcional atleta português, perpetua-se no nome de uma rua situada perto do Complexo Desportivo das Olaias. Francisco José Nobre Guedes, licenciado em Engenharia, foi um devoto praticante do desporto amador no seu mais puro conceito. Par de outras modalidades, praticou esgrima, boxe e salto em altura no Clube Internacional de Futebol, o CIF, considerado o mais antigo clube português de desporto ao ar livre e por muitos sentido como o paradigma do espírito do desporto amador. Foi, por certo, por esse espírito intrinsecamente amador que o levou a integrar logo em 1919 o Comitê Olímpico Nacional, ao qual se manteve ligado durante mais de 50 anos. Lisboa consagrou a sua memória numa rua da freguesia de Benfica. Mestre António Martins foi o precursor da esgrima desportiva em Portugal. Nasceu em Torres Vedras em 1857 e iniciou a sua atividade docente ainda muito jovem, com apenas 20 anos, depois de ter sido discípulo de eleição do lendário mestre de armas francês Henri Petit. António Martins foi professor de esgrima no Real Ginásio Clube Português, foi mestre de armas do rei Dom Carlos e mais tarde dos seus filhos Dom Afonso e Dom Manuel e publicou em 1896 o Manual de Esgrima, estabelecendo assim as bases da Escola Portuguesa de Esgrima Desportiva. Herculano Pimentel foi outro vulto da esgrima em Portugal. Desportista íntegro e praticante hábil e virtuoso, Herculano Pimentel formou várias gerações de esgrimistas que representaram Portugal em diversas partes do mundo. Como praticante, dele assim se dizia numa edição da revista Sports de 1932. De intuição superior, realizou saltos belíssimos em que não sabemos o que mais admirar, se a ciência desenvolvida, se a beleza dos golpes. António Martins nasceu em 1892 e começou a interessar-se pela cultura física quando entrou para a Faculdade de Medicina, primeiro em Coimbra e depois na Escola Médica de Lisboa, onde viria a ser um prestigiado assistente de anatomia e de cirurgia. Mas apesar da sua brilhante carreira, o jovem médico manteve uma estreita ligação à prática desportiva em diversas modalidades, tendo mesmo representado Portugal no lançamento do disco nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. Foi, no entanto, no tiro de precisão com arma de guerra que António Martins mais se notabilizou, quer com espingarda, quer com pistola. Teve o seu batismo internacional nos Jogos Pershing, em França, e em 1928 foi campeão do mundo nos campeonatos de Haia. No entanto, um trágico acidente fez terminar prematuramente a sua brilhante carreira, quer de médico, quer de desportista. Faleceu ainda muito jovem, em 1930, na carreira de tiro de Pedroços, vítima de um disparo da sua própria arma. José Soares Santa Camarão nasceu em 1902 em Ovar. Com apenas 9 anos, veio trabalhar para Lisboa na fragata onde o seu pai e o irmão já trabalhavam. Cansado do trabalho mal pago na estiva, começou a jogar boxe para poder ajudar os pais. Com mais de 2 metros de altura, levava ao delírio as multidões que assistiam aos seus combates. Estreou-se como profissional com 23 anos e depressa conquistou o título de campeão nacional, um título que defendeu e manteve durante 7 anos. Participou em mais de 100 combates na Europa e no Brasil, bem como nos Estados Unidos, onde só no ano de 1939 obteve 11 vitórias.
Na Alemanha, chegou a trabalhar em cinema, participando no filme Liebe im Ring e O Boxer e a Mulher. Uma rua na freguesia dos Anjos consagra desde 1992 o nome de um dos maiores corredores de fundo portugueses, Francisco Lázaro. Francisco Lázaro era carpinteiro de profissão, mas cedo começou a tornar-se notado nas competições pedestres de resistência. Em 1908, Lázaro ganhou a primeira maratona nacional e em 1911 ganhou destacado o primeiro corta-mato. Lázaro praticamente não tinha rival e em 1912 integrou a comitiva que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Na cerimónia de abertura dos Jogos, presidida pelo rei Gustavo V da Suécia, coube a Francisco Lázaro a honra de empunhar a bandeira portuguesa verde-rubra da República, que há pouco tempo havia sido oficializada. No dia 14 de julho de 1912, sob um sol abrasador, Lázaro alinhou com os outros 68 atletas no Estádio Olímpico de Estocolmo para a partida da maratona. O calor tórrido que naquele dia abrasou a Suécia, aliado à imprudência de Lázaro em correr com a cabeça descoberta e ao esforço que despendeu para manter a posição a que se habituara nas competições nacionais, provocaram o acidente fatal deste extraordinário corredor. O ciclismo foi, ao longo de décadas, o verdadeiro desporto rei dos portugueses. Enquanto o fenómeno do futebol, sem televisão e praticamente sem rádio, se concentrava nas principais zonas urbanas do litoral, o ciclismo penetrava de facto no Portugal profundo, principalmente com a volta a Portugal, levando à ruralidade interior a rivalidade das emoções que as camisolas do Benfica e do Sporting, desde cedo, introduziram no desporto nacional. Dois dos nomes mais lendários, não só do ciclismo, como também da renhida e saudável rivalidade entre águias e leões, estão muito justamente perpetuados na toponímia de Lisboa. José Maria Nicolau, que dá o nome a uma rua junto do estádio do Benfica, e Alfredo Trindade, a poucos metros do estádio do Sporting. Trindade e Nicolau constituíram a dupla mais famosa do ciclismo português, não só em termos desportivos, como também em termos de amizade e de camaradagem. Nas corridas e campeonatos nacionais, os seus nomes alternavam no lugar do vencedor em praticamente todas as provas em que participassem. A rivalidade entre os dois era tão grande quanto a amizade que os unia, numa disputa tão acesa quanto saudável, que levava o público ao rubro. Outra das maiores lendas do ciclismo que a toponímia de Lisboa também consagrou foi o do extraordinário Joaquim Agostinho. Nasceu perto de Torres Vedras em 1943 e só iniciou a sua carreira desportiva já com 25 anos. Mas logo na primeira vez que correu numa competição foi o vencedor, conquistando pouco depois o título de campeão regional de fundo em 1968. A partir daí, somou inúmeras vitórias e glórias, quer em Portugal, quer nas mais prestigiadas e duras provas internacionais, como a Volta à França, na qual participou por 13 vezes, rivalizando com dois supercampeões do ciclismo mundial, primeiro o lendário Eddy Merckx e depois Bernard Hinault. Em 1984, numa corrida que atravessava o Algarve, Joaquim Agostinho sofreu uma violenta queda que poucos dias depois viria a causar a sua morte. Pela grandeza do homem e do desportista, a cidade de Lisboa perpetuou o seu nome através de uma rua na freguesia do Lumiar, não longe da calçada de Carris, que Agostinho tantas vezes galgou vigorosamente à frente dos melhores.
Algumas esquinas de Lisboa também refletem a extraordinária popularidade do futebol. Não através das grandes estrelas que nas últimas décadas têm levado multidões ao delírio, mas através da evocação de alguns dos homens que no princípio do século XX ajudaram a fazer do futebol o maior e mais extraordinário fenómeno desportivo português. O gosto por este jogo, inventado na Inglaterra, foi trazido para Portugal em 1884 pelos irmãos Pinto Basto, que trouxeram também a primeira bola de couro especialmente concebida para jogar futebol. O primeiro match realizou-se em Cascais, no finíssimo Jardim da Parada, e pouco tempo depois, a aristocracia de Lisboa assistia também ao seu primeiro jogo de futebol, disputado entre lisboetas e ingleses num terreno situado no Campo Pequeno. Foram estes os primeiros passos de um caminho que em breve traria à ribalta os primeiros grandes nomes do futebol nacional, como o de Cosme Damião, perpetuado na ampla Praça Fronteira ao Estádio da Luz. Em fevereiro de 1904, fez agora 100 anos, Cosme Damião, juntamente com um grupo de jovens casapianos conhecidos pelos Catataus, assumiu a formação do Sport Lisboa, que pouco tempo depois se transformou no Sport Lisboa e Benfica. O seu espírito de dedicação, aliado a uma vontade indomável e uma invulgar capacidade de organização, contribuíram para dar ao Benfica a sua extraordinária popularidade. E como cofundador do jornal Sport Lisboa, contribuiu também de forma notável para a divulgação do futebol em Portugal. Francisco Stromp é outra das maiores lendas do futebol nacional. Foi um dos fundadores do Sporting Clube de Portugal em 1906, que desde cedo se tornou no grande rival do Sport Lisboa e Benfica. Pelas suas qualidades e amor pelo Sporting, Francisco Stromp tornou-se num símbolo do sportinguismo que o clube consagrou com a criação dos prémios Stromp e que a toponímia de Lisboa perpetuou dando o seu nome à rua que antes circundava o antigo estádio José Alvalade e que agora se situa ao lado do Alvalade 21. Outro sportinguista notável foi o irmão de Francisco Stromp, António Stromp, que desde os anos 50 dá o nome a uma rua na freguesia do Lumiar. António Stromp morreu muito jovem, com apenas 27 anos, mas apesar da sua curta vida, mostrou ser um atleta excepcional, de invulgar generosidade, dedicação e inexcedível fair play e simpatia que a todos impressionava. Desportista eclético, distinguiu-se principalmente no futebol, tendo começado a jogar no Sporting com apenas 15 anos. Mas praticou com brio e entusiasmo muitas outras modalidades, principalmente o atletismo. Foi campeão nacional dos 100 metros e representou Portugal na prova de 200 metros nos Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1912, integrando a comitiva comandada pelo lendário Francisco Lázaro. Uma rua perto do estádio do Restelo consagra a memória de outro futebolista excepcional, José Manuel Soares, mais conhecido pelo Pepe. Jogava no Belenenses e a sua pequena estatura, que se movimentava no campo com extrema agilidade, tornaram-no famoso. Dotado de grande técnica e habilidade para o drible, Pepe era também um excepcional rematador. Chegou a marcar 36 golos numa época e, no lendário jogo com a França em 1927, marcou os 2 primeiros golos que abriram à seleção portuguesa o caminho para uma vitória memorável. Rua António Pinho, freguesia de Benfica, não longe do estádio do Casa Pia. António Pinho, tal como Cosme Damião, trazia consigo o orgulho de ter sido casapiano. E depois de se ter distinguido como jogador do Benfica, viria a ser cofundador de um dos mais poderosos clubes dessa época, exatamente o Casa Pia Atlético Clube. Já jogava no Casa Pia quando participou nos primeiros 3 encontros entre as seleções de Portugal e da Espanha, e em dezembro de 1920 fez parte da primeira seleção portuguesa a jogar em Paris contra a poderosa França. O Casa Pia Atlético Clube foi, aliás, o berço de grande parte das maiores figuras do futebol português. Além de Cosme Damião e de António Pinho, eram também casapianos nomes tão lendários do futebol como Ribeiro dos Reis, Cândido de Oliveira, Ricardo Ornelas ou mesmo Francisco Santos. Francisco Santos entrou para a Casa Pia em 1887 e cedo revelou os seus dotes artísticos. Tornou-se um famoso escultor, sendo da sua autoria peças tão emblemáticas como o Busto da República, o belíssimo Homem ao Leme no Cais de Sodré ou um dos maiores ex-libris de Lisboa, o Monumento ao Marquês de Pombal.
Mas este, que seria um dos maiores artistas portugueses do princípio do século XX, foi também um grande e famoso futebolista. Para além de ter jogado no Casa Pia, no Benfica e no Sporting, Francisco Santos foi também o primeiro futebolista português a jogar numa equipa estrangeira, tendo representado o Alásio durante várias épocas, chegando mesmo a ser seu capitão. Ricardo Ornelas foi guarda-redes do Benfica, tendo jogado depois no Casa Pia, do qual foi um dos fundadores. Para além de habilidoso jogador, Ricardo Ornelas distinguiu-se também como dirigente, como técnico e como organizador do fenómeno do futebol. Foi também um importante doutrinador sobre as leis do futebol, deixou muitos textos e opiniões e colaborou em diversos jornais desportivos, tendo fundado o jornal A Bola com outra figura lendária do futebol, o tenente-coronel Ribeiro dos Reis. Ribeiro dos Reis, também casa-piano, começou a jogar futebol no Benfica em 1913, estreando-se num jogo contra o Sacavenense que os encarnados venceram por 8-0. Jogava principalmente como avançado centro e disputou inúmeros torneios. Em 1924, com apenas 28 anos, foi eleito selecionador nacional, tendo levado a seleção portuguesa à primeira vitória internacional contra a Itália. Desempenhou diversos cargos como dirigente do Benfica e publicou diversas obras sobre futebol. A rua Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis fica na freguesia de Benfica, não muito longe daquele que foi desde sempre o seu clube do coração. Cândido de Oliveira, que entrou para a Casa Pia em 1909, foi indicado por Cosme Damião para jogar na equipa do Benfica, onde se iniciou como futebolista em 1914. Ao serviço do Benfica, venceu vários campeonatos regionais, mas em 1920 abandonou o Clube da Luz para fundar com outros casapianos ilustres o Casa Pia Atlético Clube. Era conhecido e respeitado por todos, quer como selecionador, treinador, desportista, jornalista e autor de várias obras sobre técnicas e táticas. Embora de uma geração mais recente que a destas figuras lendárias que temos falado, também o nome de Fernando Vaz, outro casapiano, se perpetua na toponímia de Lisboa. Foi um hábil jogador, nomeadamente do Casa Pia, mas foi principalmente como treinador que se notabilizou. Começou no Belenenses, seguindo-se depois o Braga, o Porto, a Académica e tantos outros. Escreveu 2 livros sobre futebol, foi jornalista de grande mérito, foi professor no primeiro curso nacional de treinadores de futebol, participou em vários congressos e colóquios. Foram mais de 30 anos a treinar clubes e seleções, distinguindo-se entre os melhores de uma época em que o que mais se disputava era a paixão e a entrega ao futebol. E terminamos este passeio pelas ruas de Lisboa, referindo Félix Bermudes. Considerado por muitos como um dos desportistas mais ecléticos da primeira metade do século XX, Félix Bermudes distinguiu-se em inúmeras modalidades, desde o futebol à esgrima, passando pelo atletismo, ciclismo, ginástica. Foi, juntamente com Cosme Damião, um dos grandes impulsionadores da criação do Sport Lisboa e Benfica, tendo sido ele que propôs este nome para o clube, cujos estatutos e regulamentos também ajudou a redigir. Mas se foi um desportista notável, Félix Bermudes foi também um famoso autor teatral, principalmente de teatro ligeiro e popular, operetas e revistas, e também de famosas comédias, como o argumento do inesquecível Leão da Estrela. Eu parece que já os estou a ver. A bola é posta em jogo. Os nossos avançam como leões. Canário recebe a bola e passa a Travassos. Travassos dribla Guilherme, que se estende ao comprido e passa a Vasquez. Vasquez recebe a bola e passa ao Albano. Albano passa a Jesus Correia. Jesus Correia senta e põe o teu completamente isolado. Corre para as bolas e chuta. Gol! Ai, meu Deus, o que aconteceu? Mas que foi isto? Foi o Sr. Anastácio que meteu um gol.